Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossos convidados e homenageados, a quem nos assiste em casa e pela TV Câmara. Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Florianópolis. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e das proposições apresentadas. Vereador Dinho. Memorando do gabinete do vereador Mamá, ofício da Aresc, indicação do vereador Afrânio Tadeu Bopré, indicação da vereadora Cíntia, da coletiva Bem Viver, proposta de projeto de lei do vereador Afrânio Tadeu Bopré e 17 indicações do vereador Maicon Costa. São esses os expedientes da tarde da sessão de hoje, presidente. Obrigado, secretário, vereador Dinho. Decorrido o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O horário de grande expediente será destinado a atender o requerimento número 14, 2021, de autoria do vereador Afrânio Bopré, que requer a homenagem aos 40 anos da fundação do Centro Acadêmico Livre de Economia, CALI, entidade representativa dos estudantes do curso de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho o prazer de registrar a presença dos convidados. Professor Nildo Orix, fundador e primeiro presidente do CALI. Senhor Arthur Dejean, ex-coordenador do CALI. Senhora Lúcia Helena Pereira, ex-aluna do curso de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina. Convido o senhor vereador Afrânio Bopré, propositor da matéria, para que faça uso da palavra. Convido também o professor Nildo Orix e o senhor Arthur Dejean para que componham a mesa aqui conosco, aqui em cima. Vereador Afrânio. Bem, em primeiro lugar, meu boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar especialmente o vereador João Cobalcini, vice-presidente desta casa, que no momento preside a nossa sessão. Cumprimentar as colegas vereadoras, vereadores, todos aqueles que nos acompanham, em especial aos nossos convidados para esta homenagem ao Centro Acadêmico Livre de Economia. Inicialmente, eu entendo oportuno explicar um pouquinho a história do Centro Acadêmico dentro do contexto da luta política nacional. Porque no período da ditadura militar, vereador Herádio, os militares, para governar, eles adotaram uma violenta política de repressão. E o movimento estudantil foi um dos mais atacados, mais atingidos, mais perseguidos por aquele regime ditatorial. Inclusive, ele buscou, por força de lei, amarrar a própria organização estudantil. Ou seja, a ditadura que dizia como é que os estudantes deviam se organizar. Uma das primeiras medidas foi levar a União Nacional dos Estudantes, a UNE, para a clandestinidade. No Rio de Janeiro, a sede da UNE em Botafogo foi incendiada, inclusive. A UNE foi para a clandestinidade e várias entidades, lideranças, sufocadas pelo regime. Um regime duro. Mas os estudantes que se vincularam à luta real do povo, não era à toa que uma das palavras de ordem era arroz, feijão, saúde e educação, porque também tinha o desejo de fazer o combate à carestia, às dificuldades de vida, de sobrevivência.
porque a ditadura foi uma política de colocar o Brasil de uma maneira mais organizada aos interesses do grande capital. Há quem diga que os generais que governaram o Brasil eram burgueses de farda, no sentido de que eles expressavam o interesse da classe dominante. Não era um desejo militar, era uma necessidade da classe dominante no Brasil em apontar para uma outra perspectiva de governo e uma outra política econômica, uma outra política internacional. O movimento estudantil estava nesse contexto e resistiu ao golpe. Então, eu dizia que, dentre as necessidades da dominação, era impor uma forma de organização. Na minha época, eu entrei na universidade em 1980. Na minha época, quando eu chego na universidade, a universidade estava super movimentada, era um caldeirão de luta estudantil, porque lá dentro da universidade se organizava a resistência para a libertação dos estudantes presos no ano anterior, vereador Renato, da Novembrada. Eu entrei em 80, Novembrada, novembro de 79. O Nildo, inclusive, como um dos dirigentes, alguém expoente nesse processo, vai poder relatar melhor o que significou. Mas eu vou encurtar a conversa. Quando eu chego na universidade, vereador Dalmo, lá tinha uma forma de organização estudantil, tal do DACSE, que era a nossa representação, Diretório Acadêmico do Centro Socioeconômico. O Centro Socioeconômico reunia o curso de Direito, Ciências Contábeis, Administração, Serviço Social e Economia. E os estudantes tinham que, vamos dizer, se organizar a partir dessa concepção de DACSE, de Diretórios Acadêmicos. E nós entendemos que a ditadura não tinha que mandar na nossa vida. Nós tínhamos que nos organizar do jeito que nós quiséssemos. E nasce, como uma política de reconstrução da UNE, a criação não mais de diretórios acadêmicos, Arthur, mas de centros acadêmicos. E a palavra, a letra L significa livre, no sentido de que nós éramos donos do nosso próprio nariz. Éramos livres e não aceitávamos as correntes que nos amarravam. E nós tínhamos nosso jeito próprio de organizar a luta do movimento estudantil. Então, nasce o Centro Acadêmico Livre de Agronomia, o CALA, renasce o CACHIF, Centro Acadêmico 11 de fevereiro, do curso de Direito, o CALI, Centro Acadêmico Livre de Economia, o Centro Acadêmico Livre de Ciências Contábeis e o CAAD de Administração, ali no nosso centro. Mas isso se multiplicou por todos os outros cursos e nacionalizou, né, porque era um movimento nacional. Então, a homenagem, vereador João Cavalcini, há 40 anos do CALI, na semana da passagem também do Dia do Economista, ela é uma homenagem, vereador Renato, a todos e todas que resistiram de pé e aos que tombaram, lutando pela democracia no Brasil. São 40 anos de centro acadêmico. Não é uma homenagem a estudantes de economia, é muito mais amplo do que isso.
O CALE é mais do que isso. O CALE era uma maneira de expressar a luta sincera e honesta do nosso povo. E muita gente se doou nessa construção. Agora mesmo falando com a Lúcia, que está aqui, que foi da minha diretoria, do Centro Acadêmico, a Lúcia Pereira, a Lúcia dizia que muitas vezes a gente, na nossa militância, nós tínhamos uma competição, organizar a luta estudantil para derrubar a ditadura, por liberdades, ou muitas vezes assistir aula. E isso nos colocava sempre numa situação de ter que fazer escolhas. Fizemos escolhas que foram importantes. Aprendemos, às vezes, tão importante quanto assistir às aulas, era atuar também e aprender fora da sala de aula. Aprender a partir da luta viva, real, concreta. E eu me recordo, eu tive a oportunidade de, anos depois, inclusive ser professor do Departamento de Ciências Econômicas, professor substituto do meu departamento que eu fui aluno. E eu me recordo da luta, e a Lúcia também me lembrava, do que foi reorganizar o currículo, parando o curso, fazendo um debate, discutindo a economia crítica, necessária da economia crítica. Me lembro dos professores, dos nossos importantes mestres, professor Célio Espíndola, Idaleto, professor Pedrinho, Etienne, professora Maria de Lourdes, professora Coralha, enfim, que nos davam o apoio necessário para seguir naquela caminhada e naquela luta. E, então, eu quero falar desse jeito para não reduzir a importância dessa homenagem. E ela está muito atual. Porque a luta em defesa da democracia, ela é cotidiana. Hoje, nós sabemos, por mais frágil que seja a democracia brasileira e o seu conteúdo, mas ainda assim ela está ameaçada. Então, é a expressão desse sentimento maior, desse sentido de atuação, que eu quero aqui nessa tarde fazer essa homenagem. Então, eu quero agradecer a todos os colegas, vereadores e vereadoras, que aprovaram esta homenagem, porque foi aprovado por unanimidade aqui no plenário. E eu sei que esse parlamento é também expressão da luta democrática. A Câmara de Vereadores, no seu pequeno espaço, ela é esse respiro também da luta democrática e tem muito a ver com todo o sentimento da luta estudantil. Então, eu vou encerrando por aqui, para também ouvir os nossos homenageados. E lembrar, por último, de que, tanto no DCE, que acabamos cunhando na gestão do Marcos Neves, da Andança, como o DCE Luiz Travassos, um companheiro dirigente nacional dos estudantes, que tombou na resistência da ditadura, como também todas as demais gerações, né? Não só naquele período difícil, mas que até hoje continuam expressando a luta do movimento estudantil. Não é só uma luta por livros bons e atuais na biblioteca, não é só sobre o preço do RU, do restaurante universitário, não é só sobre currículo dos cursos, não é só sobre bons professores que nós precisamos, é também uma defesa da luta
do ensino público e gratuito de qualidade e da luta maior do nosso povo. É isso que eu queria passar aqui, o sentido maior dessa homenagem. Obrigado pela atenção. Obrigado, senhor presidente. Vereador Afrânio, solicito ao senhor que permaneça à frente para que possa fazer a entrega do diploma de reconhecimento ao Centro Acadêmico Livre de Economia, CALI, pelos 40 anos de sua fundação, aqui representado pelo seu fundador, professor Nildo Orix, e pelo senhor Arthur Dejean. Por favor, senhora Lúcia, Helena Pereira, também vem à frente para fazer o registro. Gostaria de convidar o professor Nildo Orix para faça também o uso da palavra. Vereador João Cobalcini, prazer estar aqui, senhores e senhoras vereadores, a todos os que nos escutam pela TV Câmara. Um prazer reencontrar aqui minha contemporânea Lúcia, saudar aqui a nova geração, o Jean, para participar dessa justa homenagem ao Centro Acadêmico Livre de Economia. O Afrânio já circunstanciou aqui as razões que justificam essa homenagem. Quando os estudantes da minha geração decidiram criar o Centro Acadêmico Livre da Economia, tinham dois decretos da ditadura, o decreto 228, obrigado, e o decreto 477. Um impedia precisamente a criação de entidades livres, ou seja, entidades que não estivessem dentro dos diretórios. Imagine o que era para uma pequena diretoria de 10 estudantes tratar a vida de 5 cursos. Era uma organização estudantil destinada a não tratar dos problemas estudantis. E o segundo decreto impedia o vínculo dessas entidades à União Nacional dos Estudantes. Eu quero refletir aqui uma convicção que não era só minha, que era da minha geração e que, creio, subsiste hoje. A ideia de que a universidade, se vocês saírem aqui, fora, na rua e perguntar, a universidade parece que ela está sob a áurea de duas considerações. A primeira que é a casa do saber. E segundo que ela detém uma liberdade completa. E eu queria dizer que essas duas ideias são falsas. Num país subdesenvolvido e dependente como o nosso, a universidade não produz o conhecimento necessário. Veja, eu não quero impugnar aqui a ideia de universidade, eu quero afirmar a ideia de universidade. Mas afirmar a ideia da universidade que produza conhecimento concreto para superar o subdesenvolvimento e a dependência que marca o nosso país. Nós estamos aqui no meio de uma pandemia e o nosso país não produz vacina. Mas eu poderia dizer aqui, vereador Dalmo, se nós pegar o balanço de pagamento, as contas nacionais, e nós vamos ver que o Brasil se notabiliza por exportar produtos agrícolas e minerais e gastar bilhões de dólares em royalties, licenças, em compra e aluguel de máquinas e equipamentos. Aqui em Joinville, ali em Brusque, onde tem indústria, em Blumenau, a maior parte daquelas máquinas são todas importadas. E se vocês forem no dentista, vão verificar que tudo aquilo que está ali é quase tudo importado. Isso significa que a universidade foi condenada a uma condição marginal na sociedade brasileira. Marginal, completamente
completamente marginal. Isso não ocorre por acaso e nem por improviso. É uma longa construção. A ideia de uma universidade necessária, tal como preconizou, por exemplo, Darcy Ribeiro, nosso maior antropólogo, ou o maior filósofo que o Brasil já teve, que se chama Álvaro Vieira Pinto, essa universidade foi liquidada entre nós. Mas é em nome dela que eu acho que essa justa homenagem é adequada. No meio da universidade, e falo aqui, um professor da universidade, eu tive escolhas para ter outra profissão, mas eu estou encarnado com a condição de professor. Essa é a minha condição, não renuncio a essa condição, e não renuncio à liberdade que essa profissão me impõe, de ser livre e absolutamente crítico da sociedade em que nós vivemos. É para isso que serve um professor. Com 25 anos de experiência de sala de aula, Marquito. Um professor tem que saber que o centro da universidade, o motor, aquele que dá o combustível, são os estudantes. Não somos nós os professores. Eu quero saudar aqui todos os professores lá da Federal de Santa Catarina, do Brasil inteiro, que estão nos escutando. E a gente não renuncia à condição de professor, mas é a irreverência, a crítica, a curiosidade intelectual dos estudantes que move um professor. No cotidiano da sala de aula, é ali. Nós temos as nossas pesquisas, os nossos interesses, etc. Mas quem nos estimula, Lúcia, são os estudantes. Eles entram na universidade com uma curiosidade, Afrânio, imensa, com uma vontade, eu posso assegurar, porque eu dou aula para a segunda fase. Eles entram com uma vontade de mudar o mundo. E no quarto semestre, eles já estão acomodados. A universidade pacifica. A universidade não estimula criticamente. Era assim durante a ditadura, o Afrânio já mencionou aqui, e é assim durante a democracia. A democracia empobreceu a universidade. A universidade está ensemismada, fechada sobre si mesma. Claro, hoje a ameaça é muito maior. Os cortes sucessivos de orçamento, as ameaças de cortar a liberdade, de não fazer concurso público, de não fomentar a pesquisa, etc. Tudo empobrece a vida universitária. Nós lutamos contra isso. Mas sem a rebeldia, o ativismo dos estudantes, nós acabamos de ter uma demonstração, o governo propôs o Futurice, presidente João Cobalcini. E quem mobilizou contra essa proposta foram os estudantes. E a Federal de Santa Catarina teve um protagonismo nacional, Afrânio. Então, a despeito de ser professor e de ter um imenso orgulho dessa profissão e de pertencer aos quadros da Federal de Santa Catarina, eu não estou contente com essa universidade. Essa não é a universidade do Darcy Ribeiro e essa não é a universidade do Álvaro Vieira Pinto, mas essa é a universidade que pulsa no coração dos estudantes, que querem uma transformação radical dessa universidade. E nós aprendemos, queria então concluir com isso, estimado Afrânio Beaupré, nós aprendemos que não dá para mudar a universidade desde dentro. A universidade só muda se tiver um processo de mudança na sociedade. Nós não renunciamos ao nosso dever de exercer a crítica, de propor soluções, e quero dizer para todos aqueles que às vezes torcem o nariz para a crítica que a universidade faz, com os professores, etc., o primeiro passo para qualquer solução é o exercício da crítica, do que está dominante. Não existiria avanço da ciência se não tivesse heresia. Heresia teórica, política, heresia sobre o que está estabelecido. É isso que precisa desaparecer. Na ciência, nas ideias, na cultura, na política, etc. Imagine-se a respeitar de maneira canônica os paradigmas científicos dominantes, voltaríamos à Idade Média. Seguramente. Então, a despeito de eu fazer toda essa crítica e não renunciar à condição de professor, eu ainda penso como em 1978, quando eu entrei na Federal de Santa Catarina como aluno, ainda penso que os estudantes são o coração vivo da universidade. Quando eles se movem, as coisas melhoram. Quando eles estão apáticos, a universidade está apática. Durante todos esses anos, defendo eu,
A universidade se defendeu dos governos. Durante a ditadura, certamente. Não quero... Como presidente do DCE, eu tive um encontro com o ministro general Rubem Ludovic, numa greve dos estudantes aqui. Como professor, tive 2 negociações pelo Andes Nacional com o ex-ministro Paulo Renato de Souza. Nunca renunciei como estudante e como professor à luta pela universidade, para não piorar a universidade, para não privatizar a universidade. Mas eu digo categoricamente, essa não é a universidade que os estudantes querem. E essa não é a universidade que o Brasil precisa. Nós precisamos de uma universidade que rompa, que enfrente o tema do subdesenvolvimento da dependência até o fundo e até o fim, sem concessão a qualquer governo. Esse sonho e essa necessidade pulsa no meio dos estudantes. Eu posso ver isso muito claramente. E por essa razão, Afrânio, me parece muito adequado essa iniciativa de homenagear o Centro Acadêmico Livre de Economia, como uma homenagem que você recordou bem, toca todos os centros acadêmicos que se rebelaram contra a ditadura numa época que era dura, mas não era tão dura como 68, 71, 73. Mas a coragem, concluo com isso, vereador Cobalcini, a coragem a gente só mede diante das dificuldades. Quando não tem dificuldade, não tem coragem alguma. E eu registro que grande parte dos homens sacrificam a liberdade quando poderiam exercê-la até o fundo e até o fim, sempre em qualquer fronteira. Os estudantes têm essa propriedade, minha querida Lucinha, sempre tiveram, sempre arriscam. Não é porque são inconsequentes, não conseguem pagar as contas, não são pais, etc. Não, é porque algo pulsa ali, naquela juventude que é fundamental para renovar a universidade. Eu agradeço ao Afrânio pela iniciativa, a atenção de todos vocês, o acolhimento que nós tivemos aqui, e vale a pena lutar pela ideia absolutamente indispensável da universidade necessária. Muito obrigado. Obrigado, professor. Nildo, também convido o senhor Arthur Degé para que faça uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Câmara de Florianópolis pela iniciativa, aos vereadores e vereadoras presentes, também ao vereador Afrânio pela iniciativa em pedir essa sessão. E que eu acho que é muito importante por representar uma das entidades estudantis mais representativas da história de Santa Catarina. E eu não falo porque eu participo dela, mas porque qualquer um que conhece um pouquinho da sua história consegue reconhecer isso. Estar no CALI foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive em toda a minha vida. E sempre quando passa o centro acadêmico lá na sala dos calouros, primeira semana de aula, começam a falar do CALI, como ele foi grandioso, como ele foi construído em cima da luta, do sangue dos estudantes. No início, as pessoas são tomadas por uma certa descrença, de será que é tudo isso mesmo? Mas logo que a pessoa é introduzida a um pouquinho da sua história, logo ela vai entendendo qual é a importância na vida dos estudantes, não só na vida dos estudantes, mas da vida política brasileira que essa entidade teve. Iniciando pelo seu próprio nome, como bem colocou o vereador Afrânio, livre. Livre porque ele já nasce como dizendo um basta e um grito de liberdade, se opondo à ditadura militar, colocando os estudantes pelo direito de se auto-organizar, lutando por uma sociedade democrática, por uma sociedade mais justa, pela democracia brasileira. Um exemplo, na luta em 2011, que os estudantes tiveram contra o corte de vagas do curso. Os estudantes, na época, havia um projeto que gostaria de cortar por metade as vagas de todo o curso de economia. Basicamente, não existiria o segundo semestre. E os estudantes bateram o pé, colocaram muito bem que ia contra, né, as políticas de ingresso à universidade que na época existiam e conseguiram barrar isso. Eu sou um estudante de economia que ingressou no segundo semestre.
caso os estudantes não estivessem lá dizendo um basta e lutando por esse direito, que é de entrar na universidade, eu nunca teria tido a oportunidade de cursar o curso de economia. Então, aí já começa, mesmo eu estando longe da universidade, o CALI já estava ali impactando minha vida, porque senão eu não teria entrado na universidade sem esses estudantes. Também, sempre batendo na tecla da pedagogia, da melhora do ensino, não apenas de uma maneira didática, mas também na qualidade do ensino dos professores, da qualidade do seu trabalho. Muitas vezes, os professores se viam numa situação tão precarizada que metade do departamento eram professores substitutos. Passavam ali ganhando salários baixos, logo saíam. Não existia um vínculo. A precarização já chegou a um ponto que os semestres iniciavam e, por exemplo, tinham disciplinas que demoravam um mês para começar, porque não tinha professor. Ou então disciplinas que os professores faziam rodízio. Uma semana era o Nildo, outra semana era o fulano. Não tinha professor, tinham que se virar nos 30. O CALI sempre esteve lá lutando por uma melhora na qualidade do ensino. Também na luta por um ensino crítico e também por um ensino plural, que não seja totalmente virado a apenas uma noção de mundo, mas que adote a todas, que de fato ensine o aluno a pensar por si próprio, a ver o mundo de maneira crítica. E também na luta por uma educação emancipadora, como bem falou o Nildo, sempre colocando, né, como dizia o Darcy Ribeiro, que o nosso maior desafio é criar o Brasil que queremos. E também sempre estando, eu diria, do lado correto da história, em posicionamentos como se colocou contra a PEC do teto de gastos, que hoje é um dos grandes entraves no Brasil para a gente construir a nação justa e democrática que queremos, contra as reformas da Previdência que ocorreram, as retiradas de direitos dos trabalhadores, até porque o aluno ele sai de lá e vai ingressar no mercado de trabalho, ele também será um trabalhador. É impossível eu resumir esses 40 anos de história em 10 minutos, até porque eu só vivi 4 deles. Mas, em 2019, o Centro Acadêmico Livre de Economia, ele se viu diante, na minha gestão, ele se viu diante de um entrave em que o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, congelou o orçamento das universidades. E, na época, isso era início do ano, o então reitor foi lá e deu a declaração: caso algo não mude, fecharemos a universidade em outubro. Ou seja, a universidade não ia ter verba para concluir seu ano, estávamos perdidos. O centro acadêmico foi até as ruas, né, mobilizou seus estudantes, e lá a gente criou aquele movimento, esteve junto, né, com o resto da universidade, naquele movimento que ficou conhecido como Tsunami da Educação. E eu não poderia vir aqui sem dizer, né, o primeiro presidente do CALI, o Nildo Orix, me ensinou que o lugar da tribuna deve ser de denúncia. E eu não poderia vir aqui falar sobre o centro acadêmico sem dizer o que vem ocorrendo com a universidade brasileira. Eu trouxe alguns dados aqui, peço licença para lê-los. O orçamento do Ministério da Educação destinado às universidades federais em 2021 teve redução de 37% nas despesas discricionárias, se comparadas às de 2010, corrigidas pela inflação. O corte no orçamento das universidades federais poderá afetar mais de 70 mil pesquisas, 2.000 delas relacionadas à pandemia. O dado é da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, o ANDIFES. O corte ocorre na verba que paga despesas básicas, como contas de luz, água, contratos com empresas de segurança, bolsas de pesquisa, alimentação e apoio a alunos carentes. A pesquisa também aponta que, em 2020, mais de 50 mil pessoas terminaram a graduação em universidades federais, a maioria na área da saúde. Os hospitais universitários oferecem mais de 2.000 leitos para pacientes com Covid-19, 1,3 mil para internação e 700 para UTI. Mais de 85 milhões de pessoas foram atendidas ao longo de 2020, em várias frentes de enfrentamento à Covid-19. Foram produzidos mais de 690 mil litros de álcool 70%,
515 mil escudos faciais e 651 mil máscaras. Foram feitos mais de 670 mil testes de Covid-19 pelas universidades federais, somente em 2020. Na UFSC, há risco de a universidade precisar suspender projetos de extensão e pesquisa, além de investimentos em manutenção e infraestrutura, com redução de 27 milhões em orçamento. A UFSC só não para se mantiver as aulas remotas. Além disso, a gente vê, às vezes até mesmo por representantes do povo, uma campanha de difamação constante de que a universidade está parada, que a universidade está de portas fechadas, como se nada tivesse feito. Sendo que a gente vê os alunos em aula, os projetos acontecendo, os professores sobrecarregados e um trabalho superior, uma carga de trabalho superior à do presencial. E também a gente vê, por exemplo, falo pelo curso de Economia, o Núcleo de Economia Catarinense, o NECAT, produziu um trabalho relacionado à pandemia superior a qualquer órgão privado e público no estado de Santa Catarina. Trabalhando diariamente, incessantemente, aqui faço menção ao professor Lauro Matei e aos alunos Vicente e Matheus, Vicente Heinz e Matheus Fronza. Então, a gente tem que ter claro que esse é o desafio que se coloca atualmente para a atual geração de estudantes de economia. Que eu tenho certeza que só vai encerrar sua luta quando a gente realizar aquele sonho, né, descrito por Celso Furtado, que é de uma sociedade emancipada, uma verdadeira democrática, a superação do subdesenvolvimento e da dependência. Eu concluo, no início eu disse que a nossa entidade ela foi construída por sangue, e eu concluo fazendo uma lembrança a um dos nossos que tombaram. Novamente, peço licença para ler. Eu gostaria de contar a história de Cirineu Martins Cardoso. Cirineu participava do movimento estudantil desde quando era aluno da Escola Técnica Federal, onde fez parte do Grêmio Estudantil Nilo Peçanha. Militante do Partido Comunista Brasileiro, cursava o último ano do curso de Economia da UFSC e trabalhava como estagiário na Caixa Econômica Federal, quando em 1975 foi preso no local de trabalho. Conseguiu formar-se somente com a ajuda do seu irmão Ailton Cardoso e do professor Nereu do Vale Pereira, que coletaram informações para que ele redigisse seu trabalho de conclusão de curso sobre Santa Catarina, o que nos permite supor que o trabalho foi escrito na prisão. Cirineu também era poeta, participou do Centro Catarinense de Cultura, organizou feiras de livros e show de música e poesia. Após sofrer muitas sessões de tortura, quando finalmente foi posto em liberdade, o poeta economista estava sem emprego e profundamente abalado. Montou um varal de poemas mimeografados e foi vender poesia na UFSC. De um dia para o outro, sentiu dores no ombro direito, depois no pulmão e no intestino. Tinha câncer. Os médicos chegaram a dizer que esta doença fora causada pelas torturas. Suspeita-se das drogas da verdade, muito usadas pela tortura pela polícia, onde se misturavam elementos químicos diversos, causando muitas vezes na vítima efeitos irreversíveis. Mas não dispuseram a fazer uma declaração por escrito. No dia 11 de novembro de 90, o poeta calou-se, aos 41 anos. Eu acho que a gente jamais deve esquecer o sacrifício daqueles que lutaram para a gente ter o direito de ter uma sessão como essa. Vereador Afrânio, espero que a gente se veja aí nas lutas que temos à frente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Presidente. Pois não, vereador Marquinhos. Rapidamente, gostaria de parabenizar o vereador Afrânio pela homenagem. A gente tem algumas divergências políticas, mas eu, como economista, 89-2, que frequentei por muitos tempos o Bar do Milton, o nosso centro socioeconômico, professor Nildo, não poderia deixar de dar umas pequenas palavras de contribuição ao vereador Afrânio, e homenageando a todos os professores. O próprio Afrânio falou da Coralha, mas eu trago o Armando, trago o Sanson, trago meus orientadores, o Iedo e Roberto Meurer. Em nome deles, eu gostaria de homenagear a todos os professores, em nome do professor Nildo, que homenageie todos os membros do CALI também, e que a gente, ao invés também de querer impor ideologias, que a gente possa aproximar o nosso CALI, os nossos economistas de formação, ao mercado de trabalho. Uma das dificuldades muito
difíceis que eu tive na nossa caminhada. Enfim, eu consegui estar hoje aqui e ter o sucesso como economista, mas eu tenho certeza que aqueles que ali ainda estão precisam de um apoio maior do CALI junto ao mercado de trabalho. Essa é a minha contribuição. Parabéns pelo trabalho de todos. A sociedade e o Brasil agradece. Verdade, vereador Marquinhos. Vereadora Carla. Obrigada, presidente. Queria inicialmente parabenizar o CALI, agradecer a presença do professor Nildo Orix, também do Arthur, representando essa história, na verdade, mas dialogar fundamentalmente também com a fala do vereador Afrânio e agradecer e parabenizar também, vereador, por sempre trazer a essa tribuna sem precedentes a defesa da democracia, que essa democracia cantada em versos e prosas, defendida por alguns de nós, ela foi estabelecida do alto, sem que aqueles e aquelas que caçaram-na, que perseguiram-na, fossem justamente também nomeados, julgados e tivessem trazido para a imersão da história aquilo que fizeram conosco. Os fantasmas da ditadura ainda rondam essa casa, ainda rondam Brasília, ainda rondam o Estado, ainda rondam a universidade, professor. Porque essa democracia, ela foi negociada e não foi construída de fato com todos e com todas aquelas que hoje precisariam beber dela. De fato, nós estamos aqui porque, ainda que não ideal, é a democracia possível que temos. Eu tenho 33 anos, acredito que sou a parlamentar mais jovem dessa legislatura, né, presidente? Mais jovem. E sou mais jovem, inclusive, que o CALI. Eu não tenho direito, diante de tudo que o Afrânio trouxe, o professor Nildo Orix trouxe, diante de toda a nossa história, eu não tenho direito de ousar não defender todos os dias da minha vida a democracia que me possibilita estar aqui, enquanto uma mulher jovem, enquanto uma mulher lésbica, enquanto uma mulher de esquerda, enquanto uma mulher neste país que é o que mais mata mulheres e LGBTs no mundo. Portanto, meu muito obrigada à luta que construíram. E a nossa geração, Arthur, Antônio também aqui, nós temos a responsabilidade de defender com unhas, dentes, alma, coração e ideias a democracia que nos traz aqui. Muito obrigada. Eu quero parabenizar o vereador Afrânio. Eu até descobri que, quando eu saí da universidade, ele entrou. Então, mais uma vez, sou mais velho aqui. Parabenizar o Arthur e o Nildo, que é uma lenda na cidade, tá? Nas suas lutas, do seu trabalho. Todo mundo sabe que é o Nildo Orix nesse sentido. Mas eu quero dizer que, nessa tarde também, a gente não pode deixar de lembrar que o Stuart Angel, que foi estudante de economia, até hoje está sumido quando a ditadura desapareceu com ele. E foi exatamente uma faculdade de economia em São Paulo. E pela lembrança que o Arthur fez com relação ao Cirineu, eu acompanhei muito próximo a luta do Cirineu, porque a esposa dele trabalhava comigo na farmácia. Então, eu sei o quanto que o Cirineu sofreu nessa situação toda e o quanto que ele amargou. Então, parabéns, Afrânio, por trazer um tema, como você disse, mais do que atual. Porque eu não sabia que, depois de tanto tempo, a gente ia estar na mesma estação de novo, tá? De novo preocupado em que as liberdades desse país estivessem tão à deriva como estão no momento. Obrigado, vereador Renato. Vereador Marquito. Obrigado. Eu queria, primeiro, assim, parabenizar o vereador Afrânio pela proposição e a contribuição que traz para essa casa nesse momento, nesses tempos, em tempos tão oportunos para discutir, né, a importância das instituições democráticas, da participação, da luta, né, que a universidade e os movimentos estudantis travam e travaram nesse país, e que os senhores vereadores podem ter certeza que os espaços de disputa internas nos centros acadêmicos, ele não é homogêneo.
né? Se hoje a gente vê as disputas colocadas nas últimas eleições do próprio Centro Acadêmico Livre de Economia, a gente percebe a disputa pautada, inclusive, em definições sobre os rumos da democracia brasileira. E falo isso porque eu, enquanto estudante também do movimento estudantil lá da agronomia, a gente lidou com isso periodicamente, né? Eu acho que isso é fundamental. Só que isso também demonstra a necessidade da abertura para os processos democráticos, não haver imposição sobre as colocações. E é um ambiente, um momento de reflexão também para nosso espaço aqui representativo, nosso espaço parlamentar, das disputas colocadas internamente, né? Quero, assim, agradecer muito, né, as falas que foram colocadas aqui pelo vereador Afrânio e pelo Nildo Orix, colocadas de forma enfática da necessidade de a gente amolecer no ponto de vista do coração, mas endurecer do ponto de vista de defender a democracia. A gente vê aí menções, nesse momento, do próprio presidente da República, afrontando os processos democráticos, batendo palmas para um período de tortura e de muita violência, que foi o período da ditadura militar, e que aqui nas falas colocadas hoje demonstram o sofrimento e quanto que as universidades e os estudantes foram perseguidos, morreram e tiveram suas vidas tombadas naquele período. Então, importante trazer essa reflexão nesse momento. Parabenizar a todos os vereadores por compreender a importância do debate e que ela sirva de combustível também, vereador Marquinhos, para nós, aqui dentro do parlamento, que a gente consiga qualificar as nossas disputas e diferenças, mas que garantimos o processo e a liberdade da população brasileira e, especialmente, do povo de Florianópolis. Então, essa é a nossa compreensão. Quero parabenizar muito aí a proposição do vereador Afrânio, mas também agradecer o debate qualificado que o plenário elaborou hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marquito. Vereadora Cíntia. Então, em nome da coletiva Bem Viver, a mandata coletiva aqui da Câmara, também quero parabenizar o vereador Afrânio pela proposição e a presença do Cali aqui hoje, que com certeza qualificou muito o debate, trouxe várias pautas nas falas que fizeram, né, em relação à ditadura, também em relação ao fortalecimento da ciência, né, da Universidade Federal, trazendo à tona aí as consequências de não se investir na ciência, o que a gente vê hoje, né, no negacionismo, da falta de investimento público nas políticas públicas, e num momento que realmente é de maior importância da gente retomar esses debates da democracia, do processo participativo. Também pude acompanhar, por exemplo, a construção da participação aqui em Florianópolis pelo Fórum de Políticas Públicas, né, dos debates de conselhos de políticas públicas, de direito, e quanto que essa PEC do congelamento das políticas públicas, o investimento em políticas, quanto isso vem atrapalhando, e também esse desgoverno, né, que a gente tem aí, vem atrapalhando e diminuindo, né, e tolhindo a participação, colocando um governo autoritário que ameaça a democracia constantemente. Todos os nossos dias a gente vem vendo matérias a respeito disso. Então, quero parabenizar muito, né, trazer essa força, essa importância do movimento estudantil, a importância da Universidade Federal, da ciência, das consequências que a gente tem hoje por falta de investimento, né, da importância de se investir mais na universidade pública, né, nos reflexos da democracia, que garante que a gente esteja hoje aqui, né, dentro de uma Câmara Municipal com diferentes pensamentos aqui dentro, né, trabalhando para a cidade, né? Então, eu quero agradecer muito, parabenizar pelas aulas que aqui foram colocadas, né, e trazendo esse legado, essa história aí de 40 anos do Cali. Parabéns. Obrigado, vereadora Cíntia. Então, parabenizo o vereador propositor, o vereador Afrânio, pela relevância dessa homenagem. Parabenizo também todos os membros do Centro Acadêmico Livre de Economia, do curso de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina, pelo trabalho desenvolvido em prol dos interesses estudantis do curso de Economia, bem como sua história de lutas em defesa do ensino público. Agradeço a presença de todos e interrompo a presente sessão para cumprimentarmos os nossos convidados.